É tanta coisa que hoje, por ser a última reunião da CPI, a gente fica até um pouco aliviado. A gente pensa assim, que bom que acabou, porque é tanta coisa, é tanto BO, é tanto problema, é tanta pressão fora da casa legislativa, que eu muito agradeço a amizade de vocês, de todos que participaram dessa CPI, mas vou falar principalmente de vocês três, que compõem a mesa aqui comigo, porque se não fosse a gente se ajudando e se apoiando ali nos momentos mais difíceis, a gente já tinha chutado o balde há muito tempo. Talvez você que está em casa não sabe a pressão que a gente sofre aqui pelas entrelinhas e por trás das telas de denúncias, de fake news, de ameaças, E se fosse talvez aí pessoas mais fracas ou um grupo desunido, já teria desmanchado há muito tempo, ou a pessoa já teria pedido para sair há muito tempo. Eu falo porque tem dia que a gente desanima bem e não dá vontade de voltar aqui não. Mas aí você lembra nas pessoas que te confiaram voto, você lembra nas pessoas que estão ali fora, você lembra de pessoas que estão aqui dentro e tentaram fazer chacota, e aí sobe aquela ira e aquela vontade de finalizar o trabalho e fazer dar certo. Então hoje, depois de 162 dias de CPI, mais de 20 reuniões ordinárias, mais de 100 horas de gravação de oitiva de testemunhas, cerca de 4.000 páginas de documentos analisados, nós conseguimos entregar um relatório final com 179 páginas de muita coerência, de resultado e trabalho positivo. Para quem está ali fora, e a exemplo da prefeita Zélia Alves Pezzini, que foi autora do ofício número 425 de 2023, mandado a essa casa, assinado por ela, que fala que essa CPI tem um intuito apenas de promover política, atrapalhar a sua gestão pensando na campanha de 2024, eu faço para ela a seguinte pergunta e para as pessoas que compactuam com a opinião dela. Fomos nós quem adulteramos as placas? Porque nós temos aqui as provas de que as placas de veículos que prestaram serviço em Matosinhos são inventadas. Veículos que sequer prestaram serviços, caminhões truque, caminhões toco com placa de Jeep Renegade, de Opala, de Kombi, de Belina, de Fusca, de moto, de carro roubado, placas inventadas, pessoas com incompetência até para fazer o errado. Não estou falando que tem que ter competência para fazer o errado, não. Mas não tem nem a criatividade de inventar a placa. Foi muito fácil pegar esse erro aí, porque a placa MQL, existem 9 placas que começam com MQL e só muda o número. Uma vez eu brinquei aqui dentro, falando que parece plano telefônico, plano família, que os números começam tudo igual, só muda os últimos 2, os últimos 4. Então, pergunto para você, Zélia, nós que adulteramos as placas, nós tivemos acesso ao seu arsenal de documentos e nós que produzimos as placas adulteradas? Fomos nós quem fizemos convênio com a AMAV sem passar pelo Poder Legislativo, que é lei, é norma e é obrigação? Ou seja, está usando um convênio totalmente ilegal, onde tudo que foi feito através dele é nulo? Um convênio que não permite terceirização e 90% dos serviços prestados foram por empresas terceirizadas, documentos que a própria prefeitura encaminhou para a gente. Não é eu que estou falando, não estou inventando nada, está aqui, está no parecer e está aqui nos autos. A própria prefeita encaminhou para a gente as coisas que a gente pedia para ela. E como que ela tem a coragem, para não usar uma outra expressão, para falar que essa comissão é apenas para atrapalhar o governo dela e pensando em campanha eleitoreira? Está aqui o servidor Carlão da prefeitura, que veio, como o nome dele estava citado, está certo em vir, tem que vir ver, Carlão, que afirmou que queimou os materiais. Ele foi mandado pelo superior a fazer, ele fez e relatou, tirou foto e viu que estava errado. Ele cumpriu uma ordem, mas ele sabia que estava errado. Então, ficou provado que material foi queimado de forma ilegal. Lá, na ocasião, fizeram um boletim de ocorrência, tentando denegrir e desmentir os vereadores aqui. Mas foi comprovado na CPI, não com a oitiva de uma pessoa que poderia, possivelmente, ter sido comprada pelos vereadores. Mas, na hora que você começa a cariar, o próprio Antônio Celso assumiu, a Camila assumiu, o coveiro, que mentiu 2 vezes, depois que todo mundo sumiu, pediu para voltar atrás com medo das penas, assumiu também.
Então, Zélia Alves Pezzini, fomos nós quem queimamos os documentos da AMAV e da Secretaria de Obras? Ou foi o pessoal que trabalha para você, subordinado a você? Hora nenhuma a gente apontou o dedo aqui, chamando a Zélia de ladra e falando que a Zélia roubou 20 milhões. O pessoal está tomando umas dores aí que devia era dar a mão para a comissão e investigar. Porque se gostam da Zélia e querem preservar a imagem dela, tinha que descobrir quem era o culpado. Tinha que ajudar a descobrir quem era o culpado. Então fica aí para a família da Zélia, para as cunhadas que ficam mandando mensagem, para os cunhados que ficam mandando mensagem, para as irmãs que ficam mandando mensagem. Tá? Pode mandar mensagem, pode me procurar, não tem problema nenhum. Mas se vocês de fato gostam dela, tinha que pegar aqui, comer papel aqui agora, para achar o culpado. Que nós achamos, só que vocês não querem ver. E aí quem vai responder, infelizmente, vai acontecer com ela, o que tristemente a gente vê que aconteceu com a ex-prefeita Lucinha. Que quem sabe da situação, sabe que não é uma situação boa. Por isso que a gente tem que pensar muito antes da política. Se você não entrar e não conseguir montar a sua equipe e colocar pessoas de sua confiança, porque o erro da Zélia, pessoal, sabe qual foi? Manter a equipe de Antônio Divino, não tem medo nenhum de falar. Quando você entra e você é o chefe do executivo, você é o ordenador de despesa, coloca a sua equipe, coloca a gente que toma café na sua casa, que come o seu pão com manteiga no seu café da manhã. Não vai manter gente de outro não, que dá isso aí. Ó. A verdade é essa, não quis escutar esse tempo todo, vai escutar agora. Foi manter a equipe do Antônio Divino e quem fez o que fez já nem trabalha mais aqui. Só que a senhora ainda está cumprindo o seu mandato e vai ser penalizada e responsabilizada. Ainda mais quando coloca uma procuradora que redige uns textos e trata vereador igual tratou dentro do gabinete parecendo cachorro, redige um texto desse e a senhora ainda assina. Então acabou aquele negócio de paciência e de dó. Infelizmente, sabe por quê? Gosto dela, eu sei que a Zélia é uma pessoa querida na cidade, a família toda é querida. Uma mulher que eu já falei que várias vezes, de fibra, foi presidente de Câmara, construiu esse prédio aqui, que tem que ter peito para fazer isso. Tá? Então ela tem o seu valor sim. Mas, depois de tudo que a gente pediu, de tudo que a gente solicitou, ela ainda faz alguns processos contra nós, porque eu estou respondendo 2 processos por parte dela. Edinho também está respondendo, Cessé está respondendo, não sei se você está respondendo mesmo, Sidley também está respondendo. Porque ao invés de querer ver a verdade, vai na onda dessas pessoas que já estavam lá antes dela, e é mais fácil brigar do que ver que essas pessoas estão erradas e trocar. Você tem a caneta, você tem o poder, passou da hora de trocar. Tem medo nenhum de falar que não. Passou da hora de trocar secretário, passou da hora de trocar chefe de gabinete, passou da hora de trocar todo mundo que está aí. Se pudesse trocar o vice, trocava também, mas não pode. Não tem medo nenhum de falar isso aqui, porque agora é o meu momento de fala, eu tenho direito de expressar. Usou a AMAV e o convênio com a AMAV para poder burlar o processo licitatório. Eu já falei isso aqui uma vez, o processo licitatório, pessoal, para a administração pública, é o suprassumo da coisa acontecer, para prevenir erro, para ter transparência e para o chefe do executivo, para quem dá canetada, tirar o seu da reta. É a forma mais segura, correta e coerente de trabalhar. Fazer licitação. Quer comprar um produto, faz a licitação. Quer adquirir um serviço, faz a licitação. Agora usou a AMAV para comprar e produzir tudo quanto podia, achando que a gente não ia perceber, achando que aqui não tem vereador que estuda, achando que todo mundo aqui é bobo e que a gente não ia ver o que estava saltando aos olhos. 20 milhões gasto com a AMAV em menos de 2 anos, sendo que em gestões anteriores se fez muito mais obra e gastou muito menos. Tivemos aqui nessa CPI também, obrigado. Tivemos nessa CPI aqui também confirmação por parte das pessoas que emitiram nota fria, que assim o fizeram. Então eu pergunto, para quem não dá credibilidade a esta CPI, e quando eu falo que todos os vereadores deveriam estar aqui, porque isso aqui é papel. O papel do vereador, além de propor leis, aquela parte toda de legislativa, tem a parte de fiscalização. Só isso, basicamente isso. O vereador tem 2 vertentes. O vereador não tem que ficar pagando conta, que isso é proibido. O vereador não tem que ficar pegando e levando no hospital. Se puder fazer, é cada um com seus problemas. Mas a função do vereador, para quem não sabe, são basicamente 2.
A parte legislativa de apreciar projetos de lei, formatar projetos de leis, e a outra parte que é de fiscalização. Eu não vejo ninguém aqui fiscalizando, a não ser as 2 CPIs que tiveram. Quando a gente tem aqui dentro uma pessoa que fala, houve a queima de arquivo, eu queimei a mando de fulano de tal, aí você chama as outras pessoas envolvidas, todas confirmam a história. Pronto, está comprovado, nós não inventamos nada. Quando você tem o rapaz que senta aqui e fala, não, eu emiti uma nota de um serviço que eu não fiz, porque o Francisco pediu para eu emitir, porque uma outra empresa prestou o serviço, mas essa empresa não consegue emitir nota fiscal. Aí eu fui lá e fiz esse favor para o Francisco, mas não foi nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4 vezes. Aí você pergunta para a pessoa, você viu o serviço sendo prestado? Não, não vi. Então não é a comissão que está inventando, não é a comissão que está falando. Isso aconteceu, pessoal, em pleno século XXI, na nossa cidade, no nosso mandato e debaixo dos nossos olhos. Agora, querer que eu fico parado, ou que eu passo pano, ou que eu pego mais leve, então era melhor não ter votado em mim, porque eu não fui colocado aqui para isso, não. Também não fui colocado para querer acabar com a imagem da prefeita, mas uns absurdos desses têm que ser investigados e tem que ser falado. E quando tentam obstruir a nossa investigação, e você sabe quem é, isso deixa a gente irado, o nosso tom aumenta, e com razão, e com muita razão. As pessoas que orquestraram tudo isso, hoje não estão mais sendo parte da administração, apenas nos bastidores. Então está fácil saber, inclusive, quem é. Tivemos também, por parte da própria Amave, o advogado sentado aqui nessa primeira cadeira, trouxe para a gente uma informação de que o corpo jurídico da Amave havia emitido um parecer onde fica proibido a venda desses serviços, o fornecimento desses serviços que o Matosinhos contratava para as prefeituras, independente de qual seja a prefeitura, Matosinhos e as outras associadas. Os serviços que a Amave faz em Matosinhos, pelo parecer jurídico da própria Amave, não poderiam ser ofertados em Matosinhos via Amave. Então, prefeita Zélia, que mandou esse ofício, pessoal que fica aí tentando criticar e desmerecer o trabalho dessa CPI, não fomos nós que inventamos isso. Uma vez que ele trouxe a informação, nós solicitamos a cópia do documento e hoje faz parte dos autos do processo. Então, nós temos aqui, eu já li, todos os vereadores já leram, um parecer jurídico da Amave que proíbe esse tipo de serviço ser prestado nos municípios via Amave. Ou seja, não é a CPI que está falando sobre uma ilegalidade, é a própria Amave. O jurídico deu um parecer, mas a administração quis fazer de outra forma. Está errado, tem que ser punida, tem que pagar pelo erro. E aí a gente incorre agora, mais para o finalzinho da CPI, sobre uma aquisição, uma desapropriação amigável de 2 terrenos que a prefeitura adquiriu para construir uma escola. Ótimo, maravilha. Já falei isso aqui várias vezes, nenhum vereador é contra a aquisição de terreno, a prefeitura tem que ter bens, a prefeitura tem que ter terra até para ser atrativa para investidores. Na minha opinião, podia comprar muito mais lugares que eu já falei, fazer um novo distrito industrial, porque a gente precisa de gerar emprego, a gente precisa de gerar renda. E eu não vejo problema nenhum na prefeitura fazer desapropriação e depois doar para empresário. Estou falando até de doação, não vejo problema nenhum nisso. Agora, superfaturar uma compra e querer jogar isso como certo só porque era para educação, independente se é para educação, se é para construir um hospital de referência, se for para saúde, que tem que investir em saúde, mas não de forma errada, de forma superfaturada e de forma a desviar recurso público e causar um prejuízo ao erário. Isso a gente não pode aceitar, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos investigar e não vamos deixar acontecer. O que chamou nossa atenção naquele momento? Eu, agora eu falo por mim, eu, Ítalo, já sei de preço daquele lote quando ele foi anunciado e tinha placa de vende-se. Estava sendo anunciado por 4 milhões e pouco, quase 5, e não foi vendido porque nenhum investidor achou que valia. Aí como que a prefeitura aparece e acha que vale quase 10 milhões? Aí ficou, tem alguma coisa errada, vamos começar a investigar? Aí novamente, você tenta investigar, tem obstrução da sua investigação. Se está obstruindo é porque tem coisa errada. O valor já estava errado, então ficou fácil de ver onde estava o erro. Começamos a pedir documentos, contratamos uma empresa capacitada e técnica para fazer o laudo e foi avaliada em 3 milhões.
Olha a diferença e olha o absurdo. Aí a gente vai agora se calar só porque ela é uma senhora ou só porque era para construir uma escola? Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Então não candidata. Não é assim. Não é assim. Enquanto a gente estiver aqui com mandato, doe a quem doer, e a gente tem que estar preparado, e eu falo isso muito com os vereadores aqui, ó, a gente tem que andar certinho, que já é obrigação andar certo. Mas agora mais ainda, viu, vereadores? Se policiem, andem na linha, porque eles vão tentar desmoralizar a imagem de nós quatro, também do presidente César, que apoiou essa comissão, que fica o agradecimento, vão tentar desmoralizar, inventar fake news, né? Já tem vereador sendo chamado para depor na polícia, mas graças a Deus não tem nada. Do mesmo jeito que a informação ela vem muito rápido com a mentira, ela vai também embora muito rápido com a verdade. Então, no mais, era se explanar sobre isso e agradecer ao presidente desta comissão pela condução dos trabalhos, aos dois vereadores que aqui junto comigo não faltaram em nenhuma reunião e participamos, aos vereadores suplentes que deveriam estar aqui, mas não estão, é uma pena. Muito me entristece, e nessas últimas 2 semanas, muito me envergonhou também a postura dessa Casa Legislativa frente a algumas posturas e alguns trabalhos. Essa semana nós tivemos, na terça-feira, anteontem, nós tivemos um recurso da prefeita, onde a prefeita mandou um projeto para a Casa Legislativa, esse projeto continha vício e erro. Vou resumir rapidamente aqui, um projeto que tinha parte dele era da área da saúde, deveria ter passado pelo Conselho Municipal de Saúde. Conselho esse que nunca foi valorizado e respeitado pela Prefeitura Municipal, porque nunca manda nada para lá, e a norma e a regra é mandar primeiro para lá e depois para cá. Mas a gente tem que ficar mandando para eles quando chega aqui. Só que o valor era muito grande e a coisa era assustadora. Então o presidente tomou a liberdade de, em vez de entrar com o projeto, devolver para a prefeita, conseguindo dizer: prefeita, você deveria ter mandado esse projeto primeiro para o Conselho Municipal de Saúde. Está errado. Então vamos fazer o seguinte, faça isso, corrija o seu erro e entra com o projeto de novo, porque assim que entrar, a gente avalia. Resumidamente é isso. Quem falar que eu estou errado, eu faço aqui uma convocação, vamos debater isso ao vivo, então, na frente da população, porque não adianta ficar falando mentira aí, igual foi fazer na praça e depois tomou bomba. Resumindo, é isso. E aí, o que aconteceu? Em vez dela corrigir o erro e mandar lá para o Conselho de Saúde, que é um órgão técnico, e que ia descobrir alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, porque ficou com medo de mandar, tem coisa errada. Entrou com recurso na Câmara e conversou com os vereadores da base para aceitar o recurso. E como que eu provo isso e falo com vocês e por que eu estou com nojo da política municipal em Matozinhos e dos vereadores, tirando esses que estão aqui na sua frente, que junto comigo se levantaram aqui, contrário a essa nojeira que aconteceu terça-feira passada. Porque eu fiz uma proposta ao vivo e está no YouTube. Eu falei, pessoal, o certo é ela arrumar. Não vai doer e não vai matar. Ela tem que valorizar tanto o Conselho quanto a Casa Legislativa e arrumar o erro dela. Então, se a gente mandar esse projeto voltar e ele entra terça-feira que vem, a gente vai perder 1 semana só do projeto. Eu sou presidente da Comissão de Legislação e Justiça, eu tenho 2 semanas para dar o parecer do projeto. Eu fiz o compromisso ao vivo, que se eles aceitassem essa minha proposta, eu daria o meu parecer em 1 semana, recuperando aquela semana perdida. Qual que é o problema disso? Cadê o erro? Os vereadores se calaram, abaixaram a cabeça, está ao vivo no YouTube, vários deles conversando no WhatsApp no momento da discussão tão importante, vai saber com quem que eles estavam conversando. E na hora de votar, permaneceram como estavam, aceitando o recurso, não permitindo que o projeto fosse lá para o Conselho Técnico, que ia descobrir algo que eles estão querendo esconder, agora ficou provado isso. Então, a vocês, vereadores que permaneceram sentados, não tem vergonha nenhuma de falar aqui hoje, sabe, não precisa conversar mais comigo, não precisa nem querer meu bem, porque eu estou com nojo de vocês, estou com nojo da cara de vocês, da conduta antiética e imprópria que vocês tiveram com a Casa Legislativa e com querer fazer o bem.